Quando o Paráclito vier, o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Lembrar-vos-á de tudo o que eu tenho falado. Amados irmãos e irmãs, é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. O Cristo que morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou e mandou o Paráclito, o Consolador, que guiará a humanidade no caminho do Senhor. Amados irmãos e irmãs, neste dia 10 de julho de 2026, sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, o evangelho que hoje a igreja nos apresenta é Mateus capítulo 10, versículo do 16 ao 23. Sou Pedro Marques, da PMC Católica. Nos ajude a divulgar o canal para que chegue mais longe e mais pessoas entrem em contato com a palavra do Senhor. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das ações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com o que falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A coragem dos discípulos nasce da confiança. Jesus prepara os seus discípulos para a grande missão de falar a verdade, de falar a justiça, de falar do seu amor e da sua misericórdia. Mas, diferentemente dos que muitos esperariam, ele não promete facilidade nem sucesso humano. Pelo contrário, ele diz com muita clareza em Mateus 10, versículo 16: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Seguir Jesus significa participar da sua missão e também da sua cruz. A igreja sempre ensinou que o discípulo não é maior que o mestre. Se Cristo foi rejeitado pelos seguidores, também encontrarão oposição, vós que agora são enviados por ele. Jesus não deseja que seus discípulos vivam dominados pelo medo. Por isso, ele os prepara e acrescenta assim: Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A prudência cristã, ela não é a covardia. Muitas pessoas confundem. Mas sabedoria para agir conforme a vontade de Deus. A simplicidade não é ingenuidade, mas um coração puro sem malícia, que permanece fiel ao Evangelho mesmo diante das perseguições que pode sofrer. Jesus também anuncia que os discípulos serão levados aos tribunais, rejeitados até pelos próprios familiares e odiados por causa do seu nome. Essas palavras, meus irmãos, ela encontra cumprimento na vida dos apóstolos, dos mártires e continuam atuais a todos aqueles que se decidem verdadeiramente e completamente por Deus. Muitos cristãos sofrem perseguições por professarem a fé, enquanto outros enfrentam formas mais silenciosas de rejeição, como a zombaria, a discriminação, as incompreensões, as pressões populares, dentre outras situações.
mas Cristo, ele nos consola. Não sereis vós que havereis de falar, mas o Espírito do vosso Pai é quem falará através de vós. Aqui está uma das maiores fontes da esperança cristã, o Espírito Santo Paráclito, enviado pelo Filho, pelo Deus Filho, para continuar a missão junto com todos aqueles que seguirão o Cristo. O Catecismo da Igreja Católica ensina que o Espírito Santo fortalece os fiéis para testemunharem Cristo com coragem, mesmo em meio às contrariedades. A fidelidade do Evangelho exige perseverança. Jesus conclui com uma palavra de esperança. Quem perseverar até o fim será salvo. A perseverança é a marca da santidade. Não basta começar bem, é preciso permanecer fiel nas alegrias e nas provações. Também, nós somos convidados como discípulos e missionários em um mundo em que muitas vezes rejeita o Evangelho. Todos os dias a gente vê acontecimentos locais, ou pessoas, ou instituições que rejeitam a palavra de Deus. Não devemos responder ao mal com violência, nem esconder nossa fé por medo. Somos chamados a testemunhar Cristo com prudência, humildade, firmeza e caridade. Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe e Rainha dos Apóstolos, nos ensine a permanecer firmes na fé e que o Espírito Santo nos conceda a coragem de anunciar Jesus Cristo com alegria, fidelidade e esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. São Daniel Comboni, rogai por nós. Deus é capaz de transformar sua vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos teus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abrir mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. É preciso crer e se entregar sem medo. Ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres. Mas se te entrega sem reservas, tua vida se transformará. Então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abrir mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abrir mares para que possas atravessar.
E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar.